Hoje vamos estar falando sobre o poder da liderança, sobre o discurso de Paulo aos anciãos da Macedônia, capítulo 20, a partir do versículo 17 de Atos dos Apóstolos. Um sermão muito famoso do apóstolo São Paulo aos anciãos da Macedônia em uma de suas viagens missionárias, onde Paulo vai falar sobre a graça de Deus, sobre o reino de Deus, sobre o propósito de Deus, o sangue remidor de Deus, sobre o perigo dos falsos mestres, da carreira cristã, da herança final. E, em primeiro lugar, nós vemos o compromisso do líder com Deus. O compromisso do líder com Deus não é com a obra de Deus em primeiro lugar, não, mas com Deus da obra. O relacionamento com Deus tem que preceder a obra com Deus. O primeiro chamado do presbítero é para andar com o Senhor. E como resultado dessa caminhada, aí sim fazer a obra de Deus. Em Atos 20, 19, Paulo testemunha como serviu a Deus com humildade, com lágrimas por causa das ciladas dos judeus. E vemos que 3 fatos devem ser destacados aqui. Em primeiro lugar, o líder está a serviço de Deus e não dos homens. O líder serve a Deus, ministrando aos homens. Quem serve a Deus não busca uma projeção pessoal, não. Quem serve a Deus não anda atrás de aplausos, de condecorações, não. Quem serve a Deus não depende de elogios, não desanima com as críticas, não. Quem serve a Deus não teme as ameaças, nem se intimida diante das perseguições, não. Quem teme a Deus não teme os homens, nem o mundo, nem Satanás. O pastor não pode vencer a sua consciência, pode vender, não. Não pode mercadejar o seu ministério, não pode compactuar com esquemas mundanos, eclesiásticos, para auferir vantagens imediatas. A Bíblia diz que Judas vendeu Jesus por dinheiro. Demas ficou cego pelos holofotes do mundo, abandonou as fileiras daqueles que andavam na santidade. Muitos obreiros, de igual forma, são atraídos pela sedução do poder, do dinheiro, do prazer, e por isso estão perdendo a honra, a família, o ministério. Precisamos ter claro em nosso coração a quem nós estamos servindo. Não servimos a interesses, a pessoas, a grupos, não. Não servimos aqueles que alimentam a síndrome de Diótrefes e pensam totalmente que são os donos da igreja. O pastor deve estar a serviço do Senhor. Em segundo lugar, nós vemos que o líder deve servir a Deus com senso profundo de humildade. Muitos batem no peito, anunciando arrogantemente que são servos de Deus. Outros, besuntados de orgulho, fazem propaganda do seu próprio trabalho. Outros servem a Deus, mas gostam mesmo é dos holofotes. Há aqueles que fazem o serviço de Deus num palco, onde se apresentam como os autores ilustres, sob luzes. Um servo não busca a autoglorificação. Fazer a obra de Deus sem humildade é construir um monumento para si mesmo. É levantar outra modalidade da Torre de Babel. É ser como um seguidor de Nirode, dos tempos antigos. O líder não deve, em terceiro lugar, o líder não deve esperar facilidades pelo fato de estar servindo a Deus. Não. Quem serve a Deus com humildade, integridade, desperta polêmica e muita hostilidade no arraial do inimigo. Paulo servia a Deus com lágrimas. A vida ministerial não lhe foi amena. Não, em vez de ganhar aplausos
do mundo recebeu ameaças, açoites, prisões. Paulo manteve a sua consciência pura diante de Deus e dos homens. Mas os judeus tramavam cilatas contra ele. Viveu num campo minado. Enfrentou inimigos reais, porém às vezes ocultos. Nem sempre Deus nos poupa de problemas, não. Às vezes Ele nos treina nos desertos mais tórridos, nos vales mais profundos e escuros. Nós vemos que o compromisso do líder consigo mesmo. Vemos Paulo dizer no versículo 28, olhe por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Temos que ter cuidado. O apóstolo Paulo mostra que devemos ter cuidado consigo mesmo. A vida do pastor é a vida do pastorado. Há muitos obreiros cansados da obra. Estão cansados na obra porque procuram cuidar dos outros, muitas vezes sem cuidar de si mesmo. Antes de pastorearmos os outros, devemos pastorearmos a nós mesmos. Antes de exortar os outros, precisamos exortar a nós mesmos. Antes de confrontarmos os pecados dos outros, precisamos confrontar os nossos próprios pecados. O pastor não pode ser inconsistente, não. Sua vida é a base de sustentação do seu ministério. O sermão mais eloquente pregado pelo pastor é o sermão da vida. O sermão mais difícil de ser pregado é aquele que pregamos para nós mesmos. O líder precisa cuidar de si mesmo para não praticar o que condena. O ministério não é uma apólice de seguro contra o fracasso espiritual. Há grande perigo do pastor acostumar-se com o sagrado e perder de vista a necessidade de temer e tremer diante da palavra. Os filhos de Eli carregavam a arca da aliança com uma vida impura. A arca não os livrou da tragédia, não. Muitos pastores vivem na prática do pecado e ainda assim mantêm a aparência. Muitos pastores saem dos esgotos da impureza, navegando no lamaçal, muitas vezes dos sites pornográficos. Depois sobem no púlpito para exortar sobre a santidade. Essa atitude muitas vezes torna os pecados do pastor mais graves, mais hipócritas, mais danosos do que os demais pessoas. Mais grave porque o pastor peca contra um conhecimento maior. Mais hipócritas, porque o pastor condena muitas vezes o pecado em público e às vezes pratica em secreto. É mais danosos porque quando um pastor cai, mais pessoas são atingidas. A realidade é que o líder precisa cuidar de si mesmo para não cair no descrédito. Há pastores que perdem o ministério porque foram seduzidos pelos encantos do poder. Estão embriagados com a sedução do dinheiro. E muitas vezes acabam presos nas tentações sexuais. Há pastores que causaram mais mal com os seus fracassos do que benefícios no seu trabalho. Se um pastor perder a credibilidade, perde o ministério também. A integridade do pastor é o fundamento sobre o qual ele constrói o seu ministério. Sem vida íntegra não existe pastorado, não. Hoje assistimos com tristeza muitos pastores gananciosos que mercandejam a palavra de Deus, que vendem a consciência no mercado do lucro. Há obreiros que são rigorosos com os crentes, mas levam de forma frouxa uma vida pessoal. Há pastores que apacentam a si mesmo
e não o rebanho, ama a própria glória em vez de buscar a glória do Salvador. Que Deus nos guarde, nos abençoe e nos livre